ao nosso Deus. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez, graça e paz. Nós cumprimentamos a todos que estão aqui, aqueles também que nos assistem pelo canal do YouTube. Vocês são muito bem-vindos à nossa audiência. Nós aproveitamos para convidar vocês também para estarem conosco aqui presencialmente, cultuando ao nosso Deus. Nós vamos, meus amados irmãos, nesta ocasião, finalizarmos a exposição que temos feito no 9º mandamento. Estamos tratando deste mandamento na expectativa de que Deus nos conceda a graça de produzirmos cada vez mais um bom testemunho da verdade. Nós já fizemos algumas exposições acerca deste mandamento e hoje, com a graça do Senhor, nós finalizaremos apontando algumas questões que envolvem a necessidade que temos não só de falar, mas também de promover a verdade do Senhor. Por que é tão importante falar a verdade? É sobre este tema que nós falaremos nesta noite. Eu quero convidar os irmãos para que façamos juntos a leitura do versículo 16 de Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 16. Leiamos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mais uma vez, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, o privilégio que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra nesta noite para aprendermos um pouco mais a respeito do Senhor. Nós cremos que a Tua palavra é a revelação completa e suficiente daquilo que nós precisamos saber a respeito de Ti, a respeito de nós mesmos e a respeito da nossa relação também com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. De maneira que tudo aquilo que há em nós possa refletir a glória do Senhor, bem como também, ó Pai, tudo aquilo que de nós procede, possa conduzir as pessoas ao nosso redor a também glorificarem o Senhor. Por isso nós queremos, ó Deus, que a Tua palavra nos ensine mais uma vez nesta noite, e que nós aprendamos, ó Pai, a respeito deste tema tão profundo, que é a necessidade de mantermos a verdade nos nossos lábios, mantermos a verdade em nosso comportamento, bem como também promover a verdade do Senhor perante todas as pessoas com as quais nós nos relacionarmos. Que o Senhor nos ajude. Dá-me, ó Deus, capacidade, tanto na mente, quanto na voz, quanto, ó Deus, na transmissão da palavra, para que aqueles irmãos que me ouvem possam verdadeiramente ser edificados pelo Senhor. E dá aos meus irmãos, queridos aqui presentes, aqueles também que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, a graça, ó Deus, de terem os seus ouvidos e os seus corações abertos para receberem a palavra do Senhor e não, ó Pai, bloquearem por qualquer tipo de ruído a verdade que procede de Ti. Que Tu tenhas misericórdia de nós e nos agracie nesta noite. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta pergunta, por que é tão importante dizer a verdade, poderia ser respondida brevemente, como de fato talvez nós estejamos muito bem preparados nos nossos corações e também nas nossas mentes para dizer a razão pela qual nós devemos falar a verdade às pessoas. Eu tenho absoluta convicção de que se nós perguntássemos às pessoas ao nosso redor a respeito do valor da verdade, nós ficaríamos impactados com a maneira como elas, de fato, nos responderiam. Eu não tenho tantas dúvidas assim quanto ao fato de que as pessoas preferem ser verdadeiras a ser falsas, por exemplo. Eu não tenho tantas dúvidas assim de que as pessoas, de modo geral, preferem ser retas, leais, honestas, a serem consideradas pessoas falsas, pessoas desleais ou infiéis. Ninguém gosta de receber um título de desleal, de infiel ou de mentiroso, alguém que seja falso.
Contudo, meus amados irmãos, o que se vê é que, apesar de toda esta declaração com os lábios, a prática humana do dia a dia nos mostra que o homem tem amado muito mais a falsidade do que a verdade. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, nos esclareceu a razão disto acontecer. Paulo disse que o homem, mesmo tendo sido abençoado por Deus e recebido a revelação de Deus por meio das coisas criadas, o homem preferiu sufocar, abafar esta verdade, criar para ele outros deuses, deuses falsos, adorar esses deuses, e por esta razão o homem então se corrompeu de todos os seus princípios. Primeiramente, na sua relação com Deus, o seu caminho espiritual, o homem trocou o Criador por qualquer coisa criada pela criatura. Depois o homem corrompeu-se individualmente na sua moralidade, entregando o seu corpo para a corrupção. E, finalmente, o homem corrompeu-se também socialmente, de maneira que ele passou a cometer uma série de pecados, uma série de iniquidades contra o seu próximo, tornando-se assim, nas palavras de Paulo, pérfido, sem afeição natural, pessoas que não se importam com os outros, pessoas que são desobedientes, são insensíveis. Este caminho da destruição, este caminho da verdadeira derrota humana é naturalmente traçado pelo apóstolo Paulo como um sufocamento da verdade. Paulo diz que o homem sufocou a verdade de Deus e por isso atraiu sobre si todos esses males, o mal espiritual, o mal moral, bem como também o mal social. De modo, meus amados irmãos, que nós, verificando a palavra do Senhor, perceberemos que o grande problema em relação à verdade não é um problema moral, mas é um problema relacional. Muito embora nós classifiquemos a verdade como um princípio moral, a verdade, de fato, nas Escrituras, não é um princípio moral, mas é uma pessoa. E os irmãos vão se lembrar muito bem, porque o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus Cristo é a verdade. De modo que Jesus, então, ele não atribui para si uma qualificação moral, mas ele se identifica com esta perfeição que é a verdade. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer é que ele é essencialmente verdade. De modo que não pode haver verdade fora da pessoa de Jesus Cristo. Nós só conhecemos o que é verdadeiro porque Deus nos revelou o que é verdadeiro na pessoa de Jesus. E só em Jesus nós conseguiremos entender, nós conseguiremos perceber e conseguiremos replicar a verdade que é do próprio Deus. Eu vou simplificar um pouco mais. Não é possível alguém viver uma vida sem falsidade, sem hipocrisia, uma vida mentirosa, uma vida que seja mascarada, se esta pessoa, ela não estiver verdadeiramente conectada a Jesus Cristo. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que só é possível produzir a verdade se alguém estiver ligado à verdade, se alguém se relacionar com a verdade. Aquilo que Jesus Cristo disse também no Evangelho de João, que não é possível alguém produzir frutos se não estiver ligado à videira verdadeira. De modo que não é possível alguém produzir a verdade se esta pessoa não estiver ligada à verdade. Bom, mas talvez você pergunte, sim, pastor, mas há outras qualificações, há outros atributos que mesmo os ímpios conseguem produzir, como, por exemplo, a bondade, como, por exemplo, a justiça. Existem pessoas boas no mundo, existem pessoas justas no mundo, existem pessoas fiéis, pessoas leais. Sim, de fato existem. Mesmo os ímpios recebem, pela graça de Deus, estes favores, estas bênçãos que vêm do Senhor, porque o homem é imagem e semelhança de Deus. E muito embora ele tenha, de fato, sido destruído na corrupção da queda, ainda restou no homem a imagem de Deus. A imagem foi absolutamente arranhada, se tornou opaca, o homem se afastou do Criador, mas o fato de o homem ter sido criado por Deus ainda dá a ele
a possibilidade de ter ali, na sua essência, na sua constituição, traços da perfeição divina, que a nossa teologia chama de atributos comunicáveis. Deus nos deu, nos comunicou algumas das suas virtudes, alguns dos seus atributos. Mas por que eu estou dizendo, então, que a verdade é diferente destes atributos? Por que eu estou dizendo que a verdade é diferente de bondade, de justiça ou desses outros atributos que eu citei? Meus amados irmãos, eu creio que, muito embora a verdade ela não seja essencialmente diferente destes atributos, no que se refere à perfeição dos atributos, em outras palavras, o que eu quero dizer é que a bondade de Deus é tão grande quanto a sua verdade, a justiça de Deus é tão grande quanto a sua verdade, o amor de Deus é tão grande quanto a sua verdade, mas eu entendo que todos estes atributos divinos, todas estas perfeições só existem, ou melhor, se fundamentam no atributo daquilo que é verdadeiro. O que eu estou insistindo é aquilo que nós acabamos de ler no Salmo 19, quando o salmista diz que todos os caminhos do Senhor são retos, todos os seus juízos são justos. O que o salmista quer dizer é que o plano de Deus, o decreto de Deus, a história de Deus se fundamenta na verdade. E é muito interessante porque quando Jesus Cristo é apresentado por João no seu evangelho, no primeiro capítulo, João diz que Cristo é a luz do mundo. A luz vem para iluminar, e a iluminação é a dissipação das trevas. A iluminação, a luz vem para tirar todo tipo de dúvida da obscuridade. Se você entra num lugar escuro, se você entra num local de pouca luminosidade, você pode se chocar com alguma coisa, você pode se machucar, porque você não consegue ver com clareza as coisas que estão ali. Por isso, quando a luz ela é acesa, e quanto mais luminosidade existe, maior será a sua capacidade de perceber as relações de impureza, as questões que são obscuras ao seu redor. Do mesmo modo, quando João diz então que Jesus Cristo é a luz do mundo, João quer dizer que Cristo veio para iluminar. E nesta iluminação, Cristo retira do mundo tudo aquilo que é obscuro, tudo aquilo que é opaco, tudo aquilo que leva o homem a esbarrar nas coisas. E há, portanto, meus amados irmãos, nesta ideia de João, neste argumento joanino, combatendo aquela filosofia da época do gnosticismo, este aspecto de que a luz, ela só pode existir se estiver conectada com a verdade. Em outras palavras, meus amados irmãos, uma pessoa só pode adquirir o conhecimento verdadeiro quando ela é divinamente iluminada pelo Espírito de Cristo. Agora, eu acho que fica um pouco mais claro aos irmãos. Se alguém produz, por exemplo, uma doutrina que é falaciosa, enganosa, se alguém demonstra um comportamento obscuro, um comportamento não esclarecido, repreensível, quanto mais luz se joga sobre estas circunstâncias, maior a verdade será exposta. Quanto mais luz, mais verdade. Portanto, a verdade, ela não se conecta com a escuridão, com as trevas, com aquilo que é obscuro. E é por isso, exatamente, que ao instituir a igreja presbiteriana, os apóstolos ordenaram que os presbíteros, eles fossem aqueles responsáveis por cuidar da falsa doutrina que era ensinada nos seus círculos evangélicos. O presbítero deveria, portanto, andar com a luz, para que ele pudesse iluminar a obscuridade das falsas doutrinas, jogar luz sobre a falsa doutrina, a fim de revelar e trazer à tona a verdade. A verdade, portanto, deveria ser mantida a qualquer custo, porque a verdade, ela se opõe à falsidade. Muitas vezes nós associamos a verdade à mentira,
Mas a palavra de Deus associa a verdade à falsidade. Ou seja, aquilo que não é autêntico, aquilo que não é íntegro, aquilo que é duvidoso, aquilo que é ambíguo, aquilo que é obscuro. Todas estas coisas, elas refletem um ataque contra a verdadeira luz, contra a verdade. Portanto, este mandamento, ele é um apelo a que nós amemos a verdade, a que nós promovamos a verdade, que a nossa palavra seja sempre sim ou não, e jamais permitir que a nossa palavra seja obscura ou que possa ser uma palavra que produza falsidade. O Senhor requer de nós que nós sejamos íntegros, retos em nossos caminhos, límpidos em nossos pensamentos, que nós não joguemos nas mentes das pessoas conversas ambíguas, obscuras, a ponto de enganá-las, mas que nós vivamos uma vida límpida, uma vida à plena luz, de modo que toda a nossa vida possa de fato refletir o brilho da graça, da glória de Deus. É por isso, meus amados irmãos, que a verdade ela é tão combatida desde o início do mundo. Por isso a serpente quis falsificar a verdade de Deus. Por isso, todos aqueles que lutaram contra a linhagem santa tentaram perverter a verdade. Porque eles sabiam que um pouco só de falsidade destrói toda a verdade. Um pouco só de fermento é capaz de levedar toda a massa. Um pouco só de ambiguidade, um pouquinho só de obscuridade pode atrapalhar a iluminação de todas as coisas. Se apenas uma destas lâmpadas, deste espaço, produzir algum tipo de irregularidade, todos nós perceberemos. E se você estiver próximo desta lâmpada irregular, você ainda será mais afetado pela ausência de luminosidade. Assim também é no mundo. Filosofias, ideias, teologias que são obscuras, mentalidades religiosas que são ambíguas, ensinos proféticos nas igrejas que são obscuros. Todas estas práticas contribuem para a falsidade e, portanto, para a diminuição da verdade. Quanto mais obscura é uma teologia, é uma proposta filosófica, mais próximo essa pessoa estará da falsidade. É por isso que Jesus Cristo, então, ele se ocupou de dizer a verdade às pessoas e de mostrar que eles não deveriam, ao pregar o Evangelho, falseá-lo. Por isso, os apóstolos Paulo e Pedro, de maneira especial, disseram aos seus presbíteros que eles fossem verdadeiros em tudo. Eles não deveriam ser ambíguos ou ânimo dobre, uma alma dupla, como disse Tiago. Eles deveriam ser verdadeiros. Paulo diz, não mintais uns aos outros. Sejam verdadeiros em todas as coisas. Porque a falsidade, meus amados irmãos, é o engano que produz a destruição da verdade. O diabo, ele é pai da mentira, porque o diabo é especialista em falsificar as coisas. O diabo, como se vê na Bíblia, não é aquele capeta que segura um garfo, vestido de vermelho, com os olhos de chama de fogo. Não, o diabo, diz a Bíblia, ele vem como um cordeiro, porque ele é sutil, ele é sagaz, porque ele apresenta não uma mentira escancarada, mas uma falsidade obscura. Quase que uma meia-verdade para confundir. E por isso a palavra do Senhor nos diz que, se possível fosse, ele seria capaz de enganar até mesmo os eleitos, por causa da sutileza com a qual a falsidade penetra no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. E é por isso, meus amados irmãos, que nós devemos ser verdadeiros guardiães da palavra do Senhor. Nós devemos, irmãos, a qualquer custo, manter a verdade da palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Porque se nós abrirmos sequer 1 milímetro para doutrinas obscuras, nós correremos o risco
de produzir um falso testemunho a respeito de Deus, a respeito do Evangelho. É por isso que nós devemos lutar contra toda obscuridade. É por isso que nós não podemos aceitar apenas a perspectiva de que se você está num lugar que fala a respeito de Deus, você está num lugar abençoado. Não, isto não é verdade. No inferno, acredito eu, também os demônios falam a respeito de Deus. O diabo talvez seja o que mais fale a respeito de Deus. No entanto, isso não significa dizer que ele esteja falando de modo salvífico, ou de modo que ele seja abençoado pelo Santo Espírito, muito pelo contrário, como nós sabemos. Portanto, não é falar sobre Deus, não é muito menos crer em Deus, porque até o demônio crê em Deus. Esta não é nenhuma vantagem. O que nós devemos fazer é sustentar a verdadeira fé e, como diz Judas na sua pequena carta, lutar para que esta fé seja produtora, promotora da verdade. Em outras palavras, os nossos lábios, meus amados irmãos, e a nossa vida prática, o nosso bom testemunho, devem brilhar a verdade de Jesus Cristo. Nós devemos ser verdadeiros nas nossas palavras, não devemos dar lugar a boatos, a fofocas, a comentários maldosos, não devemos gostar de piadas que sejam piadas que depreciam o nome do Senhor, que sejam mentirosas. Não devemos promover, sob qualquer hipótese, qualquer tipo de notícia que possa ser uma notícia que falsifique a verdade. Não devemos sequer dizer às pessoas que estamos bem quando na verdade não estamos. Devemos ser verdadeiros em todas as coisas, com sabedoria, com prudência, encaixando todas as coisas no seu devido lugar, como disse o apóstolo, falando a verdade em amor, mas jamais abrindo mão da verdade, jamais sendo falso nos relacionamentos, jamais sendo falso nos nossos empreendimentos com as pessoas. Deus não quer, meus amados irmãos, que nós produzamos uma vida hipócrita. Deus não quer que nós sejamos crentes apenas de nome, crentes nominais. Deus quer que nós sejamos verdadeiros em todas as coisas. Todas as vezes que nós falsificamos a verdade de Deus por meio das nossas vidas, quer pelos lábios, quer pelo nosso comportamento, nós quebramos este mandamento, porque nós produzimos falso testemunho. E meus amados irmãos, todos nós somos sujeitos a isso. Não pense você que você não quebra este mandamento, porque eu lamento dizer, mas você quebra. Eu quebro este mandamento, nós quebramos os mandamentos. Porque, à guisa de informação para aqueles desavisados, todos os mandamentos estão conectados. Quando você quebra um mandamento, você quebra todos os mandamentos. Porque é impossível nós não darmos falso testemunho ao nosso próximo ou do nosso próximo, quando o nosso coração ele é corrupto, ele é enganoso mais do que todas as coisas. E nós devemos, portanto, vigiar a todo momento para que as nossas relações sejam relações verdadeiras, relações frutíferas, relações que verdadeiramente produzam edificação. O apóstolo Paulo diz que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não pode subsistir sem a verdade. A verdade é a base da igreja, e esta verdade precisa estar exposta tanto na pregação da palavra, quanto na vida comum, na comunidade cristã, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, não deve haver falsidade na igreja de Cristo. E, meus amados irmãos, como esse tema é sensível, como esse tema nos afeta, porque nós sabemos que nos nossos relacionamentos, nós não somos igualmente afeitos a todas as pessoas. Nós sabemos que nos nossos relacionamentos há aqueles mais chegados do que irmãos, há aqueles que são mais próximos, aqueles em quem nós confiamos mais, aqueles de quem nós gostamos mais. O próprio Jesus Cristo deu exemplo disso, não fazendo acepção de pessoas, mas tendo perto de si aqueles discípulos. E um deles, inclusive, recebeu o título honroso de o discípulo amado.
Não que Jesus excluísse os demais, ou que os demais não fossem amados, mas aquele discípulo tinha uma relação afetiva especial com Cristo. Não há nenhum problema, portanto, de nós elegermos entre os nossos relacionamentos aqueles irmãos que são mais próximos de nós, que são afetivos, que são mais do que irmãos, que são amigos, conselheiros, aqueles que nos tomam pelos braços, quando muitas vezes nós estamos a ponto de desistir, aqueles que nos aconselham, que nos repreendem, que nos trazem de volta para o caminho. Por isso é melhor serem dois do que um, porque se você estiver sozinho, você vai cair, mas se esse irmão estiver próximo a você, ele vai puxar você, vai trazer você de volta. Há estes irmãos, mas há também aqueles irmãos difíceis, há também aqueles irmãos que são espinhosos, há aqueles irmãos com os quais nós não gostaríamos de nos relacionar. Há aqueles irmãos que talvez chegue o momento de nós orarmos antes de sair de casa, pedindo a Deus para nós não o encontrarmos na igreja. Há aquelas pessoas que nós desejamos que elas morram. Não diga que isso não existe, porque você estará mentindo, eu sei, porque nós somos humanos. E a Bíblia diz que a humanidade, a nossa humanidade pecaminosa, ela se manifesta dessa maneira. Há pessoas que nós detestamos, mas, meus amados irmãos, o que o Senhor requer de nós é que nós lutemos contra todos esses sentimentos que fazem depreciar, desonrar, que fazem destruir, desconstruir os relacionamentos com o nosso próximo. Portanto, será uma luta constante, diária. Será uma luta contra a qual você deverá lutar todos os dias, na graça do Senhor. Porque se você tem ao seu lado aquele irmão ao qual você detesta, o mandamento está dizendo para você que você não deve produzir um testemunho falso diante deste irmão. Portanto, você deveria se reconciliar com ele. E antes de trazer a sua oferta, tratar do seu pecado, conforme Mateus 18 nos ensina. Se o teu irmão pecou contra você, vá até ele, trate com ele, restaure o relacionamento. Não permita que isso se torne uma amargura a ponto de romper relacionamentos. Meus irmãos, a palavra de Deus é duríssima contra estas pessoas que resistem na mágoa de seus relacionamentos. A palavra de Deus diz que estas pessoas deixam de receber as bênçãos do próprio Deus. Elas estão se matando, a ponto de o apóstolo Paulo dizer: cuidado para que vocês não se destruam mutuamente, vocês estão comendo uns aos outros, e daqui a pouco os dois vão sumir. Ele escreve isso aos Gálatas. Porque Paulo sabia que na luta contra o pecado, nós devemos, meus amados irmãos, dispor os nossos corações para dar bom testemunho do nosso próximo, para lutar a favor do nosso próximo, para caminhar com o nosso próximo, para dar a outra face, para, se você tiver duas capas e o seu próximo precisar de uma, você dar a ele a sua capa, para você cuidar do outro, amá-lo, ampará-lo. Esta é a verdadeira doutrina cristã, contra a qual o mundo tem lutado. O mundo tem pregado um tipo de tolerância falsa. O mundo quer que nós toleremos as escolhas das pessoas simplesmente pelo fato de que é um politicamente adequado fazer isto. Mas o mundo não está nem aí para o tipo de relacionamento profundo que nós temos uns com os outros. Prova disso é que o mundo quer destruir aquilo que é a base do principal relacionamento, que é a família. Ora, não se pode falar a respeito de tolerância se se destrói aquilo que é mais fundamental numa sociedade. Mas porque a nossa sociedade é uma sociedade hipócrita, falsa, que tenta produzir uma verdade, mas que se engana, porque o pecado faz com que o coração seja enganoso. E por isso, meus amados irmãos, nós, enquanto igreja, enquanto corpo do Senhor, precisamos resistir contra estas forças do mal. Nós não devemos comportar como comportam os ímpios. Meus irmãos, os ímpios se comportam de tal maneira que eles não conseguem reconstruir seus relacionamentos, eles não conseguem mais dar bom testemunho do seu próximo, eles não conseguem mais produzir verdade. As pessoas se falsificam todos os dias para construir relacionamentos, as pessoas mentem, as pessoas fingem casamento,
Há casais que estão separados há anos, mas que continuam juntos numa mesma casa, fingindo. Eles não se falam mais, não se amam mais, não tem nenhum tipo de relacionamento afetivo, mas por uma pressão social, ou às vezes até por medo de algum tipo de retaliação, eles fingem, mentem para as pessoas, se enganam. Pensam que Deus não será justo juiz contra esta hipocrisia. Mas haverá um dia em que Deus, o nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, julgará todos os hipócritas, toda a falsidade. E Ele revelará definitivamente aquilo que é a verdade plena. E diante de todos serão escancaradas todas as obras dos homens. De modo que a nossa falsidade durará no máximo o tempo de nossa vida nesse mundo. Mas nós podemos lutar contra isso, meus irmãos. Nós podemos lutar contra isso porque a verdade é o próprio Cristo. E é Cristo que nos salvou para que nós pudéssemos ser como Ele. E esta é a graça de que nós recebemos, porque nós não precisamos fazer nenhum tipo de terapia para conquistarmos a faculdade da verdade. Não, a verdade é o relacionamento profundo com Jesus. À medida que eu me relaciono com Cristo e que eu desejo copiá-lo, desejo ser como Ele, à medida que eu amo Jesus, eu vou reconstruindo na minha vida a verdade. A falsidade vai ficando de lado, como no antigo brasão de Genebra, em que o dragão atacava a cidade, mas a palavra de Deus, quando aberta, a luz batia e o dragão saía. Assim é a vida cristã. Quanto mais verdade de Deus, quanto mais relacionamento com a pessoa de Cristo, mais a obscuridade se esvai, a escuridão se esvanece. Meus amados irmãos, que o Senhor nos dê graça, para que possamos ser verdadeiros em todas as coisas. Se você precisar de 3 argumentos da razão pela qual é importante dizer a verdade, eu direi a você 3 argumentos. O primeiro deles, porque Jesus Cristo é a verdade. E eu tenho certeza que se você é crente, você desejará propagar a pessoa de Jesus Cristo. Você vai dizer a verdade a partir de hoje, porque Jesus Cristo, o seu Senhor, é a verdade. Um segundo argumento que eu posso dar a você, para dizer a verdade sempre, é que se você é filho de Deus, se Cristo é a verdade, a sua vida, o seu relacionamento com Cristo, com as pessoas, com você mesmo, depende desta verdade. Você não poderá mentir para você não poderá se enganar acerca da sua condição, você é pecador, e você precisa urgentemente da graça salvadora de Cristo. Portanto, sem a verdade você não será salvo. A verdade liberta, a verdade é que salvará você, porque a verdade é Cristo. O terceiro argumento que eu dou é que, além de Jesus ser a própria verdade, a essência de Deus, além de você necessitar da verdade para ser salvo, o terceiro argumento é que a igreja de Cristo, ela está fundamentada na verdade, porque a igreja de Cristo é fundamentada na doutrina dos apóstolos. A igreja de Cristo é fundamentada naquilo que é o próprio Senhor, que é coluna e baluarte da verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja sustenta a verdade, prega a verdade, ama a verdade. Portanto, não é possível, Luca, ama a verdade. Não é possível mesmo nós agirmos com falsidade. Não é possível nós agirmos com hipocrisia. Porque Cristo é a verdade. Eu dependo da verdade para ser salvo. E a minha igreja está fundamentada na verdade. O que nós faremos então? Lancemos fora toda hipocrisia. Joguemos fora toda falsidade. Apaguemos das nossas vidas todo tipo de conversa obscura. Odiemos todo tipo de notícia falsa. Todo tipo de fofoca, de boato, de maledicência, porque estas coisas produzem a ira de Deus. No corpo de Cristo, meus amados irmãos, deve estar longe toda ira, toda discórdia, toda gritaria, toda maledicência. Todas estas coisas devem estar distantes do povo de Deus. O povo de Deus deve se revestir daquelas qualidades que pertencem ao Senhor.
da bondade, da longanimidade, da mansidão, da fidelidade, do domínio próprio, da alegria, da paz e do amor, que é o vínculo da perfeição. Quando todas estas coisas estiverem reunidas em nós, como indivíduos crentes, e no corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós seremos os melhores e mais eficazes promotores da verdade de Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê graça, para que eu e vocês sejamos todos os dias pessoas que se levantem em prol da verdade. E todas as vezes que nós ouvirmos algo que seja falso, enganoso, mentiroso, que nós possamos reagir com sabedoria, prudência e coragem para dizer sim e não. Jamais nos adequarmos à forma falsa deste mundo, mas rompermos com toda a falsidade que há no mundo, para que nós possamos, meus irmãos, refletir a luz de Cristo e dissipar de perto de nós toda escuridão. Que assim seja, que o Senhor nos abençoe e nos faça brilhar pela sua verdadeira luz. Amém.